Bom dia, né? Quase já boa tarde, mas ainda é bom dia. Deus abençoe a você. Está nesse domingo, um ótimo domingo para você. Que Deus te abençoe. Domingo 23 de março de 2025. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22. Por causa de Adão herdamos a morte, mas em Cristo recebemos a vida eterna. Ele é nossa redenção, que nos tira da condenação e nos dá a promessa da ressurreição. Hoje, que possamos celebrar a vitória de Jesus, vivendo como aqueles que foram vivificados por Ele, com a esperança na glória que está por vir. Oração do dia. Deus, agradeço por teu Filho que me vivificou. Livra-me da morte do pecado, enche-me com tua vida eterna. Que eu viva para ti, aguardando a ressurreição. Em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Glória a Deus e aleluia. Amém. Plano de leitura. Vamos para o plano de leitura de março, né? Segunda Reis, capítulo 12, 13, 14 e 15. Segunda Reis 12, 13, 14 e 15, 23 de março de 2025. Segunda Reis, capítulo 12, diz assim a palavra de Deus. No ano 7º de Jeú, começou a reinar Joás. 40 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Zíbia, de Berseba. Fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Tão somente os altos não foram tirados, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E disse Joás aos sacerdotes: todo o dinheiro das coisas santas que se trouxeram à casa do Senhor, a saber, o dinheiro daquele que passa o arrolamento, o dinheiro de cada uma das pessoas, segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro que trouxer, cada um voluntariamente para a casa do Senhor. Os sacerdotes o recebam, cada um dos seus conhecidos, e eles mesmos reparem as fendas da casa, toda a fenda que se achar nela. Sucedeu, porém, que no ano 23 do rei Joás, os sacerdotes ainda não tinham reparado as fendas da casa. Então o rei Joás chamou o sacerdote Joiada e os mais sacerdotes e lhes disse: por que não reparais as fendas da casa? Agora, pois, não tomeis mais dinheiro de vossos conhecidos, mas entregai-o para o reparo das fendas da casa. E consentiram os sacerdotes em não tomarem mais dinheiro do povo e em não repararem as fendas da casa. Porém, o sacerdote Joiada tomou um cofre e fez um buraco na tampa e a pôs ao pé do altar, à mão direita dos que entravam na casa do Senhor. E os sacerdotes que guardavam a entrada da porta punham ali todo o dinheiro que
se trazia à casa do Senhor. Sucedeu que, vendo eles que já havia muito dinheiro no cofre, o escrivão do rei subia com o sumo sacerdote, e contavam e ensacavam o dinheiro que se achava na casa do Senhor. E o dinheiro, depois de pesado, davam nas mãos dos que faziam a obra, que tinham a seu cargo a casa do Senhor. E eles o distribuíam aos carpinteiros e aos edificadores que reparavam a casa do Senhor. Porque o davam aos que faziam a obra e reparavam com ele a casa do Senhor. Também não pediam contas aos homens, meu Deus do céu, em cujas mãos entregavam aquele dinheiro para o dar aos que faziam a obra, porque procediam com fidelidade. Mas o dinheiro do sacrifício por delitos e o dinheiro por sacrifício de pecados não se trazia à casa do Senhor, porque era para os sacerdotes. Então subiu Azael, rei da Síria, pelejou contra Gate e a tomou. Depois Azael resolveu marchar contra Jerusalém. Porém Joás, rei de Judá, tomou todas as coisas santas que Josafá, Jorão e Acásias, seus pais, reis de Judá, consagraram, como também todo o ouro que se achou nos tesouros da casa do Senhor e na casa do rei, e o mandou a Azael, rei da Síria. E então se desviou de Jerusalém. Ora, os mais atos de Joás e tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E levantaram-se seus servos e conspiraram contra ele, ferindo-o na casa de Milo, no caminho que desce para Sila. Porque Josacá, filho de Simeate, e Josabade, filho de Somer, seus servos, o feriram e morreu, e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi. E Amásia, seu filho, reinou em seu lugar. Amém? 1 Reis, capítulo 13. Diz assim a palavra de Deus. No ano 23 de Joás, filho de Acasa, rei de Judá, começou a reinar Jeoacás, filho de Geu, sobre Israel em Samaria. Reinou 17 anos e fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque seguiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel. Não se apartou deles. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel e entregou-os na mão de Azael, rei da Síria, e na mão de Ben-Hadad, filho de Razel, todos aqueles dias. Porém, Jeoacás suplicou diante da face do Senhor, e o Senhor ouviu, porque viu a opressão de Israel, pois o rei da Síria os oprimia. E o Senhor deu um salvador a Israel. Saíram de sob as mãos dos sírios, e os filhos de Israel habitaram nas suas tendas como no passado. Contudo, não se apartaram dos pecados da casa de Jeroboão, com que fez Israel pecar. Porém, ele andou nelas, e também o bosque ficou em pé em Samaria. Porque não deixou a Jeoacás do povo, senão só 50 cavaleiros, 10 carros e 10.000 homens de pé, porquanto o rei da Síria os tinha destruído e os tinha feito como o pó, trilhando-os. Ora, o mais dos atos de Jeoacás e tudo quanto fez em seu poder, houve
porventura não está escrito no livro das crônicas do rei de Israel? E Jeoacás dormiu com seus pais e o sepultaram em Samaria. E Jeoás, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 37 de Joás, rei de Judá, começou a reinar Jeoás, filho de Jeocás, sobre Israel em Samaria. Reinou 16 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com o que fez Israel pecar, porém andou neles. Ora, mais dos atos de Jeoás e tudo quanto fez e o seu poder, com que pelejou contra Amasias, rei de Judá, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Jeoás dormiu com seus pais, e Jeroboão se assentou no seu trono, e Jeoás foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel. E Eliseu estava doente da enfermidade de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as do rei. E disse: abra a janela para o oriente. E abriu, então disse Eliseu: atira. E atirou e disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeque, até os consumir. Disse mais: toma as flechas. Tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então ferirás os sírios até ao consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano. Sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram a tropa e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. Caído nela o homem e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. E Hazael, rei da Síria, oprimiu a Israel todos os dias de Jeoacás. Porém o Senhor teve misericórdia deles e se compadeceu deles. E tornou-se para eles, por amor de sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó, e não os quis destruir. E não os lançou ainda da sua presença. E morreu Hazael, rei da Síria, e Ben-Hadad, seu filho, reinou em seu lugar. Jeoás, filho de Jeoacás, tornou a tomar a cidade das mãos de Ben-Hadad, que ele tinha tomado das mãos de Jeoacás, seu pai, na guerra. 3 vezes Jeoás o feriu e recuperou as cidades de Israel. 2 Reis, capítulo 14. No 2º ano de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, começou a reinar Amasias, filho de Joás, rei de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar. 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Joadã, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ainda que não, como seu pai Davi, fez, porém, conforme tudo que fizera Joás, seu pai. Tão somente os altos não foram tirados, porque o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Sucedeu que, sendo já o reino confirmado na sua mão, matou os servos que tinham matado o rei seu pai. Porém, os filhos dos assassinos não matou, como está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: não
não matarão os pais por causa dos filhos, e os filhos não matarão por causa dos pais, mas cada um será morto pelo seu pecado. Este feriu a 10.000 edomitas no vale do Sal e tomou a Sela na guerra e chamou o seu nome Joctel até o dia de hoje. Então Amazias enviou mensagens a Jeoás, filho de Jeocás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: vem, vejamo-nos face a face. Porém, Jeoás, rei de Israel, enviou a Amazias, rei de Judá, dizendo: o cara que estava no Líbano mandou dizer ao cedro que estava no Líbano: dá tua filha por mulher a meu filho. Mas os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. Verdade? Feriste os moabitas, e o teu coração se ensoberbeceu. Gloria te disse: fica em tua casa, porque te entremeterias no mal, para caíres tu e Judá contigo. Mas Amazias não ouviu. Subiu Jeoás, rei de Israel, e Amazias, rei de Judá, viram-se face a face em Bet-Semes, que está em Judá. Judá foi ferido diante de Israel, fugiu cada um para a sua tenda. E Jeoás, rei de Israel, tomou a Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Acazes, em Bet-Semes, e veio a Jerusalém. Rompeu o muro de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta de esquina. Meu Deus. Peraí que passou aqui. Pronto. E Judá foi ferido diante de Israel e fugiu cada um para a sua tenda. E Jeoás, rei de Israel, tomou a Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Acazes, em Bet-Semes, e veio a Jerusalém. Rompeu o muro de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados. Tomou todo o ouro e a prata, todos os vasos que se acharam na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, como também os reféns, e voltou para Samaria. Ora, o mais dos atos de Jeoás, o que fez o seu poder, como pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não está escrito no livro das crônicas do rei de Israel? E dormiu Jeoás com seus pais, e foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel, e Jeroboão, seu filho, reinou em seu lugar. Viveu Amazias, filho de Joás, rei de Judá, depois da morte de Jeoás, filho de Jeocás, rei de Israel, 15 anos. Ora, o mais dos atos de Amazias, porventura, não está escrito no livro das crônicas do rei de Judá? E conspiraram contra ele em Jerusalém, fugiu para Laques, porém enviaram após ele até Laques e o mataram ali. E o trouxeram em cima de cavalos e sepultaram Jerusalém junto a seus pés, na cidade de Davi. Todo o povo de Judá tomou Azarias, que já era de 16 anos, e o fizeram rei em lugar de Amazias, seu pai. Este edificou a Elade e o restituiu a Judá, depois que o rei dormiu com seus pais. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria. Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, e reinou 41 anos.
Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nunca se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com o que fez pecar Israel. Também este restituiu os termos de Israel desde a entrada de Ramate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, o qual falara pelo ministério do seu servo Jonas, filho de profeta Amitai, o que era de Gat-Efer. Porque viu o Senhor que a miséria de Israel era muito amarga, que nem havia escravo, nem absolvido, nem quem ajudasse a Israel. E não falará o Senhor em apagar não falará o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu. Porém, os livrou por meio de Jeroboão, filho de Joás. Ora, por mais dos atos de Jeroboão, tudo quanto veio o seu poder, como pelejou, como resistiu a Damasco e a Ramate, pertencentes a Judá, sendo rei em Israel, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. E Jeroboão dormiu com seus pais, com os reis de Israel, e Zacarias, seu filho, reinou em seu lugar. 2 Reis, capítulo 15, o último de hoje. Amanhã temos mais. Diz assim a palavra de Deus. No ano 27 de Jeroboão, rei de Israel, começou a reinar Azarias, filho de Amazias, rei de Judá. Tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Jecolias de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Amazias seu pai. Então somente os altos não foram tirados, porque o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. E o Senhor feriu o rei, e ficou leproso até o dia de sua morte, e habitou numa casa separada. Porém João, filho do rei, tinha um carro e casa julgando o povo de Deus. Ora, o mais do que atos de Azarias e tudo o que fez, porventura não está escrito no livro das crônicas do rei de Judá? E Azarias dormiu com seus pais, e o sepultaram junto a seus pais na cidade de Davi. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Azarias dormiu com seus pais e o sepultaram junto a seus pais na cidade de Davi, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Já disse isso. No ano 38 de Azarias, rei de Judá, reinou Zacarias, filho de Jeroboão, sobre Israel em Samaria 6 meses. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como tinham feito seus pais, nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com o que fiz pecar a Israel. E Salum, filho de Jabes, conspirou contra ele, feriu diante do povo, matou, reinou em seu lugar. Ora, mais dos atos de Zacarias, eis que está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. Esta foi a palavra do Senhor que ele falou a Jeú, dizendo: teus filhos até a 4ª geração se assentarão sobre o trono de Israel. E assim foi. Salum, filho de Jubes, começou a reinar no ano 39 em Judá, e reinou 1 mês inteiro em Samaria. Porque Meno, filho de Gade, subiu de Tisa, veio a Samaria
matou e reinou em seu lugar. Ora, o mais dos atos de Salum e a conspiração que fez, eis que está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. Então Menahem feriu a Tífisa e a todos os que não havia, como também os seus termos, desde Tiro, porque não lhe tinham aberto, e o feriu, pois todas as mulheres grávidas vendeu pelo meio, desde o ano 39 de Azarias, rei de Judá. Desde o ano 39 de Azarias, rei de Judá, Menahem, filho de Gade, começou a reinar sobre Israel e reinou. E fez o que era mal aos olhos do Senhor todos os seus dias. Não se apartou do Senhor. Não, e fez o que era mal aos olhos do Senhor todos os seus dias. Não se apartou dos pecados. E Jeroboão, filho de Nebate, com que fez pecar a Israel. Então veio o rei da Síria contra a terra, e Menahem deu apoio 1000 talentos de prata para que este o ajudasse a afirmar no reino da sua porta. E Menahem tirou este dinheiro de Israel de todos os poderosos e ricos para dar ao rei da Síria. De cada homem 50 ciclos de prata. Assim voltou o rei da Síria e não ficou ainda na terra. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com o que fez pecar Israel. E Peca, filho de Remalias, seu capitão, conspirou contra ele e o feriu em Samaria, no poço da casa do rei, juntamente com Vou começar aqui. E Peca, filho de Remalias, seu capitão, conspirou contra ele e o feriu em Samaria, no passo da casa do rei, juntamente com Argob e com Arie, e com eles 50 homens dos filhos dos Gileaditas, e marcou e reinou em seu lugar. Ora, o mais dos altos de Pecaias e tudo quanto fez, eis que está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. No ano 52 de Azarias, rei de Judá começou a reinar. Peca, filho de Remalias, sobre Israel, em Samaria, e reinou 20 anos. Deu o que era mal aos olhos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que se faz pecar Israel. Nos dias de Peca, rei de Israel, veio Tiglat-Pileser, rei da Síria, e tomou João, e acabei Betmarca. Não, peraí. Nos dias de Peca, rei de Israel, veio Tiglat-Pileser, rei da Síria, tomou o John, a Abel Betmaaca, e Janoa, e Aques, e Azor, a Gilead, e Oséias, filho de Elá, ela conspirou contra Peca
Peca, filho de Remalias, filho de Elias. E Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias, e o feriu, e o matou e reinou. Ora, o mais dos atos de Peca e tudo quanto fez, eis que está escrito no livro das crônicas do rei de Israel. No ano segundo de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, começou a reinar Jotão, filho de Uzias, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, reinou 16 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jerusa, filha de Zadok. E fez o que era reto aos olhos de Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, reinou 16 anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jerusa, filha de Zadok. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, fez conforme tudo que ele queria fazer. Então somente os altos não foram tirados, porque o povo ainda sacrificava. Tirei a visão. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, fez conforme tudo fizera seu pai, Uzias. Então somente os atos não foram tirados, porque o povo de Deus ainda sacrificava e queimava toda aquela. Ora, o mais dos atos de Jotão, tudo quanto ele fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Aqueles dias começou o Senhor a enviar contra Judá, Rezim, rei da Síria, e a Peca, filho de Remalias. E Jotão dormiu com seus pais e foi sepultado junto a seus pais na cidade de Davi, seu pai. E Acás, seu filho, reinou em seu lugar. Amém? Deus os abençoe nesse domingo. Ótimo domingo para cada um de vocês. Obrigada àquele que está ouvindo a palavra de Deus, fazendo disso um hábito seu, para crescer espiritualmente, para ter o nosso Deus um relacionamento mais profundo. Daqui a pouco eu vou orar, também vou colocar no canal, e se Deus quiser, mais tarde farei a pregação. Amém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus.